Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar a aula 2. Um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Vamos lá? Tiago e seus irmãos, ao voltarem para casa, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha 14,5 km de extensão. Eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz em um percurso de 45 quilômetros que dura 1h30. A vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. Em seu caderno, responda as questões. Letra A. Quantos habitantes você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012? Mais que 2.800? Menos que 2.800? Ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Então, para resolver essa questão, você precisa saber quantos habitantes tem do sexo masculino e quantos habitantes tem do sexo feminino. Tá bom? Esse cálculo pode ser feito por estimativa. Então, você vai usar os dois números. Quantos do feminino? 1.359. Quantos do masculino? 1.509. Então, somando esses dois números, dá exatamente 2.800, dá mais que 2.800 ou dá menos? Tá bom? Você vai fazer o cálculo aí e vai descobrir o resultado. Letra B. Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? Então, para descobrir o total de habitantes, você precisa saber quantos habitantes tem do sexo masculino e quantos do sexo feminino e somar. Tá bom? Esses são os dados de 2012. Letra C. O que havia mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? É só olhar os dados e descobrir. Então, você vai calcular quantos a mais. Que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o maior número e subtrair pelo menor e descobrir a diferença, tá bom? Letra D. A vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, 100 anos? Sim, ela já completou 100 anos, porque ela foi fundada em 1865 mais 100, 1965. Então, em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Se em 1965 comemoramos 100 anos, quando que será comemorado 2 séculos? Ou seja, 200 anos de sua fundação. Então, vocês vão calcular e registrar, tá bom? Letra E. Quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da vila de Paranapiacaba? Então, quantos anos que faltam para essa comemoração de 2 séculos? Se nós estamos em 2021, para chegar naquele ano que vocês já fizeram a conta na letra D, para chegar no resultado da letra D, quantos anos faltam para essa comemoração aí de 200 anos da fundação? Questão número 2. Ricardo, irmão de Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo que ele queria conhecer.
Observe outras cidades de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. Vamos observar a tabela. Cidades de São Paulo e seus habitantes em 2020. Então, é uma tabela que tem duas colunas, certo? Na primeira coluna está o nome das cidades e na segunda coluna o número de habitantes que tem em cada cidade. Então, vamos fazer a leitura da tabela. Águas de Lindóia, 18.374 habitantes. Águas de São Pedro, 3.122. Guararema, 29.429. Olambra, 14.493. Santo Antônio do Pinhal, 6.628. Essa tabela foi retirada da Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo do ano de 2018. Então, vamos lá. Letra A. Escreva o nome da cidade com o maior número de habitantes. Então, você olhando para a tabela, qual é a cidade que tem o maior número de habitantes? Observe aí e registre em seu caderno. Letra B. Quantos habitantes tem nessa cidade? Quantos habitantes há? Registre o número. Letra C. Escreva o nome da cidade que tem o número de habitantes mais próximo da cidade que você colocou na questão A. Então, qual será essa cidade que tem o número de habitantes mais próximo da que você registrou na letra A? Volta na tabela e registra essa informação. Letra D. Qual a cidade que tem o menor número de habitantes? Então, olhando na tabela, qual que é a cidade que tem o menor número? Letra E. Escolha 4 números da tabela e escreva-os usando algarismo e por extenso. Então, nessa primeira coluna, você vai colocar o nome dos números, tá? Escreva os números usando algarismos. Então, coloca lá 14.493. Do outro lado da coluna, você vai escrever 14.493. Então, você vai escolher 4 números da tabela para registrar. Posso colocar também 6.628. Na linha ao lado, escreve 6.628, tá bom? Após escolher os 4 números, você terminou a sua atividade. Parabéns! Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau!